Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. Meu nome é Guilherme Monte e eu vou ser o facilitador de hoje. Yoroshiku onegai shimasu. O nosso convidado é o Hitoshi Takinami. O Hitoshi é estudante de PhD na Universidade de Kansai pela bolsa da Nippon Foundation, né? Nihon Zaidan. Depois você me corrige se não foi isso. Sua área de estudos é engenharia elétrica. E hoje ele vai compartilhar com a gente sua experiência no Japão. Seja bem-vindo ao Japariba e obrigado por aceitar participar da nossa live. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Guilherme pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui fazendo essa live. E minha primeira live, né? Da vida, Olha! talvez, ó. Batizando Nossa, aqui, que legal. honra! É isso aí, vamos lá. Então, um pouquinho da história aqui. Ok, então vamos lá. Para a gente começar, eu falei agora um Diko Shokai rápido, né? Um Diko não, porque eu falei para ti, né? Te apresentei um pouquinho, mas eu queria que tu falasse, né, de maneira geral. Um estudante, né, de PhD agora, primeiro, terminou o primeiro ano, tá no segundo ano, né? Do PhD, a gente vai falar um pouquinho disso. Pela Nippon Foundation, é isso, né? Isso. Ok. Nessa live de hoje, a gente vai passar por como foi esse processo desde que, né, chegou no Japão, por essa bolsa, como foi vir para cá, como foi a parte de documentação, burocracia, como foi escolher a universidade, enfim. Vamos falar um pouco os detalhes sobre esse processo todo. Eu queria também focar um pouquinho na entidade, né, na Nippon Foundation, para a gente falar um pouquinho sobre que tipo de oportunidade que existe. E depois a gente vai entrar na vida no Japão. Como é que é, Certo. quais eram as expectativas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eto, há quanto tempo tu tá no Japão dessa vez? Vamos lá. Eu só vou falar um pouquinho também. De novo, sou o Hitoshi. Tô na Universidade de Kansai, que fica aqui em Osaka, né? É uma das maiores cidades aqui do Japão, um pouco mais para sul de Tóquio, né? E no Japão, eu tô 3 anos e pouquinho, né? Na verdade, era para estar 4, mas... Isso, para estar 4, mas é porque teve um probleminha aí no meio chamado corona, né? Coronavírus. Pandemia. Então, em tese era para eu chegar aqui em mais ou menos abril, maio de 2020, né? Então tava bem nesse momento bem conturbado. Uhum. Então eu consegui chegar, na verdade, aqui em Osaka mesmo em dezembro, né? Desse mesmo ano de 2020. Nossa. Então esse tempo todo eu tava como Kenkyusei, né? Japonês que é tipo aluno pesquisador. Uhum. Aí nesse período eu fiquei fazendo as aulas online, né? Era 3 da tarde aqui, era 2 da manhã lá no Brasil. Ah, Lógico, ó, tava uma maravilha. não. Isso então Mas entre aí, maio e dezembro, antes de vir para o Japão, tu ficou no Brasil, mas participando das atividades que estavam acontecendo aqui no Japão. isso, exatamente. Aí para checar documento também, na verdade chegava o documento, mas como o Japão não liberava as fronteiras, então não tinha nem como a gente tirar o visto do estudante, então ela tinha que Nossa. ficar de olho assim. Aí a bolsa, nesse caso, também ajudando, né? Vendo ali como é que Ah, tá a situação, aí quando dava, eu falava, vai embora. Eles mandavam a passagem. mas foi bem difícil, né? Antes de conseguir a bolsa, porque então a ideia era que tu viesse em maio de E 2020, certo? Mas antes disso, como foi esse processo pela Nippon Foundation? Como foi que tu entrou em contato com eles? Como foi que tu soube da bolsa? certo. Dessa bolsa tem, na verdade, nossa, acho que quase uns 10 anos, um pouco mais. O meu irmão, ele também foi bolsista, né? Por isso, e uns outros amigos também. Então foi assim que acabei conhecendo a bolsa. E o processo seletivo, assim, falando de forma bem geral, você tem a fase de documentação, né? Então, Hum, exame médico, não sei o quê, hum, um,
tipo um currículo seu, né? O histórico escolar, né? Você fez até aquele momento. E um texto também explicando por que você escolheu essa bolsa e por que você quer ir ao Japão, né? Hum. Então, Essa é uma bolsa específica para pós-graduação. não, na verdade, é bem geral, né? Assim, pode ser para graduação, para pós, pode ser escola técnica também. Tanto é que tem alguns ex-bolsistas também que fizeram, assim, não só as áreas tradicionais acadêmicas, mas tipo taiko também, né? Tem uma, inclusive, também que está fazendo aula de dança tradicional de Okinawa, né? Então, assim, Então, é bem abrangente, assim. essa parte de taiko e de dança tradicional é uma bolsa específica para a cultura japonesa? Não, é só uma bolsa só mesmo, né? Então, Não. nessa bolsa, o diferencial também é que você corre atrás da faculdade ou dessa escola, né? Entendi. Eles não recebem liberdade. Então, você vai lá, manda e-mail pro professor e, assim, se tiver já tiver o aceite, assim, do professor, não é que fica mais fácil, né? Mas já dá um pouco mais de firmeza, né? Na sua posição, quando for passar pra entrevista. Hum. Tá, então é uma bolsa que você pode tentar para, enfim, pós-graduação, para graduação, para escola técnica, ela é bem abrangente, né? Isso, No teu caso, ela desde o começo, desde 2020, tu já queria ela para pós-graduação. isso. Eu formei Qual em engenharia vamos falar um elétrica, né, no pouquinho Martins. disso, né? Qual que é a tua área, qual que é a tua formação e como foi, né? Até se formar, até terminar a graduação e entrar nessa bolsa de pós. Uhum. Então, eu formei em engenharia elétrica, né, pelo Mackenzie. Aí formei. Enquanto isso, eu estava também procurando emprego e tal. Mas também a gente conhece o Brasil, né, então é um pouco mais difícil. Mas aí, no meio do caminho, teve essa oportunidade dessa bolsa. Então, eu falei, aproveitar também que eu queria também especializar um pouco mais, né, nessa área que eu estou pesquisando agora. E o Japão é um dos países assim, que está mais avançado nessa pesquisa. Depois posso especificar também, claro, o que eu Sim. estudo. Ah, entendi. Então, já tinha essa vontade de ir para pós-graduação. Estava procurando emprego, mas queria também continuar estudando, né? Isso. E acaba que essa bolsa, esse tipo de oportunidade, é interessante justamente para isso, né? Uhum. Enfim, a gente, quando, né, tá procurando as coisas, tem várias oportunidades e a gente É. não pode dispensar nenhuma. Uhum. Hum, Tem que ver onde dá para ir, né? então, tá. Tu decidiu pela pós-graduação, tinha que entregar esses primeiros documentos, né? Como tu falou, exame médico, história escolar, esse texto, né, de intenção. Além disso, como é que foi o processo? Teve alguma prova, teve alguma entrevista? Aí depois dessa fase de documentos, se tiver assim tudo certo e a parte da bolsa, assim, se tiver interesse na sua, além do texto também eu esqueci de falar, mas tem também o seu plano de pesquisa, né? O que você quer fazer. Então, se for mestrado, assim, claro que não precisa ser certinho, porque não tem como saber. Mas, assim, a primeiro ano de mestrado eu quero estudar tal coisa, segundo tal, ou se for doutorado também. Então, mais ou menos ali escrito, né, o que você quer fazer. Uhum. Aí depois eu acho que talvez vai estar o link, assim eu também posso passar. Aí na página vai estar direitinho todos os documentos ali, prazo também, né? Mas Legal. voltando, então, depois que tiver tudo certo e o pessoal da Bolsa mandar o aceite não, né? Que você passou nessa fase de documentação, aí vai para a fase de entrevista, né? Aí daí Hum, é mais para conhecer melhor o candidato, né? E também ver se os documentação assim, a linha de pesquisa foi o candidato mesmo que escreveu, né? Se é a intenção dele mesmo, né? entendi. Você meio que tem que defender o projeto de pesquisa que você escreveu. Isso. Aí, de novo, aí Hum, também eles podem perguntar de novo também, porque você decidiu escolher o Japão, por que dessa linha de pesquisa, né? Assim, a para gente ser vai já difícil. perguntar isso de novo, né? Por que o É, Japão? Ainda falando um pouco da bolsa, uma coisa que eu acho importante a gente colocar é que a Nippon Foundation ela fornece essas bolsas para quem é Nikkei, não é isso? sim, Então, isso mesmo.
para todo mundo que é Nikkei e tem interesse em tentar alguma bolsa, precisa só entrar em contato com eles. Não tem nenhum outro órgão para fazer esse intermédio, né? Você entra em contato diretamente com eles. É Isso, assim? isso, é. Como que Desculpa. como que é para entrar em contato com eles? Tem algum período específico que tem que começar a pesquisar? Tem, para mandar e-mail, se entrar no site deles, tem um e-mail ali. Se tiver dúvida, assim, você pode perguntar. Só que como o edital normalmente sai lá para maio, mais ou menos, então as informações que tiver, por exemplo, se pesquisar agora, as informações que vão ter vai ser do último processo que teve, né? Mas se tiver alguma dúvida assim, tem um e-mail ali, o telefone também vai ficar mais caro, né? Mas tem um e-mail, então pode mandar para eles, se tiver dúvida, tem interesse nessa bolsa e tal, né? E aí vamos supor, então, que... Ah, desculpa, eu tenho que falar. Aqui já faz um pouco de tempo que eu prestei, esqueci de mais uma coisa também, da parte da documentação, né? Que para essa bolsa você precisa estar associado a alguma associação, né? A gente chama de CAICAN, né? Isso é No Brasil. importante, isso é muito importante. Tá. Então aí também vai ter uma carta de recomendação também. O pessoal que estiver já saindo da graduação, às vezes tem do orientador também, né? Mas também tem às vezes do presidente, assim, do representante, né, desse CAICAN também, uma carta de recomendação. Então também, se você olhar a lista, vai estar bonitinho ali. Tá. Eu tenho Melhor. algumas perguntas ainda sobre essa fase, já para a gente seguir em frente. Então, se a gente for condensar todos os pré-requisitos, o que precisa ter para prestar essa bolsa? Precisa ser Nikkei, precisa estar associado a, né, ter alguma associação que vai te recomendar. Além disso, tem que ter o que mais? Tem que saber japonês? Na verdade, tem que saber japonês ou inglês, né? Tem que ter domínio em uma dessas línguas, né? Claro que se tiver Não pode ser inglês ou japonês. Assim, claro que se tiver o japonês básico, assim, ajuda no dia a dia, né? Mas para a bolsa, assim, tendo o domínio de um dos dois, é legal. Eles não pedem, assim, nenhum certificado nem de inglês nem de japonês, mas se tiver mais importante, é mais para a faculdade, não para a instituição que você está indo. Entendi. Tem um limite de idade ali também, tá certinho, mas acho que é dos 18 aos 35 até acho que até final de março. Também, de novo, é melhor confirmar direitinho no site, mas é mais ou menos essa faixa etária, né? Tá. Mas isso para essa bolsa de pós-graduação ou para todas as bolsas? Essa é para uma bolsa só, né? É uma bolsa só, né? Isso. Ok. Tá, então tem o limite de idade, tem a questão da língua, mas não tem uma prova, né? Que você seja submetido para, enfim, provar que sabe aquela língua mais para desenvolver talvez o projeto de pesquisa, para talvez ter alguma interação ali no momento da entrevista, mas eu acho que isso vai ser mais na próxima fase, que é a seleção pela universidade, né? Se a universidade vai te aceitar ou não. Isso. Mas por aí. Primeiro, você passa pela seleção da Nippon Foundation para depois entrar em contato com a universidade ou a instituição que vai te receber. Na verdade, com a universidade pode ser até antes, né? Olha. Aí isso Aí, então, assim, se você tiver, você já pode mandar o aceite do professor, né? Você já conversou antes, tá falando, vou tentar prestar essa bolsa e tal. E aí o professor fala, ok, a gente dá um pré-aceite, na verdade, né? Aí se você tiver isso e entregar para a bolsa é melhor, mas não é obrigatório, né? Entendi. Só acrescentando também, porque essa bolsa também dá a opção de você fazer aula de japonês durante até um ano, né? Então, às vezes, você tem um domínio ali de japonês, mas ainda assim, não está muito seguro para a universidade, por exemplo, assim. Então, aí você pode colocar ali no seu plano de pesquisa, né? 6 meses ou um ano de escola japonesa. Aí, essa escola, a bolsa já providencia. Né? Já tem uma que eles bolsistas, tá? Entendi. Então, você precisa ter domínio, né, de inglês ou de japonês, mas se você não tiver domínio de japonês, com inglês você consegue estudar japonês aqui no Japão mesmo. E as aulas, dependendo
do lugar que vai te receber podem ser em japonês ou em inglês. Isso mesmo. Hum, certo, mas então não tem uma sequência exata, assim, eu preciso primeiro falar com a universidade, ou porque às vezes a gente fica meio perdido nessa parte, né? Como que eu vou escolher a Sim. universidade, com quem que eu entro em contato? Eu posso primeiro, então, entrar em contato com a Nippon Foundation e só depois procurar a universidade. Agora, assim, né? Eu acho que a gente sempre recomenda que desde sempre você já entre nos sites das Uhum. universidades, já tente se informar do que está Uhum. acontecendo naquela área de pesquisa, os professores ou as Uhum. instituições. Vamos tentar entrar nessa parte assim como dicas. Qual que é Certo. o melhor momento para começar a pesquisar isso e como eu faço para pesquisar? Uhum. Universidades, É. professores? É, o ideal, assim, claro, quanto antes, melhor. Mas Hum, mais ou menos para março, abril, é um pouco melhor, porque como muda o ano letivo, aqui, o ano letivo aqui no Japão começa em abril, então março ali é férias, abril tá começando, então todos os vestibulares também já passou, não tem mais prova, então, entre aspas, assim, o professor pode ser um pouco mais livre, né? Então, você pode já começar no professor ali. Mas, assim, teoricamente pode mandar em qualquer período, né? Talvez, às vezes, agora. o professor demore, se for até melhor. Aí Não. já, talvez o professor demore para responder, né? Hum, Mas, Mas como é que eu e, chego no professor? Como é que eu não sei nada, não sei nem de universidade hum, nenhuma, não sei de professor, eu tenho a minha área e tenho mais ou menos aquilo que eu já sei que eu gosto de estudar, né? Às uhum, vezes a gente, inclusive, pega o que a gente estudou na graduação e continua, né, essa pesquisa na pós. Às vezes uhum, tem gente que muda também, mas normalmente segue a mesma linha, né? A partir sim, disso, como que eu pesquiso universidade? Eu boto assim no Google, universidades no Japão, ponto. uhum. Acho que cada um talvez tenha um jeito de procurar, mas o jeito que eu fiz foi colocar no Google mesmo, né? Às vezes o Google Scholar às vezes até ajuda bastante, mas no Google você coloca assim, bem duas, três palavras só o que você quer fazer e Japão, né? Ou Nihon, assim, Universidade do Japão. Aí vai Hum, ter, aí vai aparecendo as opções, daí você vai olhando o site, né, que aparece e tal, e talvez depois, se você não conseguir achar, você vai mudando as palavras-chave, também procura. Ou outra forma também, às vezes, se já tiver um amigo, um conhecido que já estudou ou está aqui no Japão, você pode perguntar também, às vezes tem contato assim, né, com a faculdade ou com o professor, também ajuda bastante, né? com certeza. Tá. Eu sou bolsista do Next, né? Quando a Uhum, gente faz pelo Next, e depois que passa, né, de uma determinada fase, a gente tem um documento que tem uma lista, assim, de universidades e tem os contatos, né? Tipo e-mail, às vezes o número do telefone. Até, mas normalmente a gente faz essa primeira troca por e-mail, né? uhum, Para saber da disponibilidade do professor, enfim. Eu acho que uma dica legal é isso, né? A partir do Google, a gente vai entrar no site da universidade, só que o site, muitas vezes, ele é defasado, né? A informação está um pouco desatualizada. Então, é sempre importante entrar em contato direto, né? Mandar e-mail mesmo e perguntar. isso, Mas eu acho que, de forma geral, os sites das universidades, eles têm a informação mínima para você conhecer um professor ou um departamento. isso. Então, acho que pelo Google é uma boa mesmo. É. Tô. Tá. Então, só para a gente fechar a parte da seleção da bolsa, Uhum. primeiro tem documentação, depois tem entrevista, depois da entrevista você entra em contato com a universidade. E aí, tendo esse aceite, é só correr para o abraço. É assim? É. Aí depois a bolsa diz, né? Depois, acabando a entrevista também, depois a bolsa manda um e-mail também. Aí de se você for aprovado ou não para a bolsa, né? Certo.